Bom, quando eu tinha 13 anos, meu pai falou assim, por que você não vai estudar lá no Rema do Kenneth Hagin em Tulsa? Aí eu fiquei assim, cara, pode ser muito bom. E a partir daquele momento, daquela sementinha que meu pai plantou no meu coração, eu comecei a sonhar, comecei a desejar ir morar lá e estudar teologia. Oi gente, eu sou a Rebeca Souza, seja bem-vinda ao meu canal e hoje eu quero contar um pouquinho pra vocês como foi minha experiência de morar nos Estados Unidos. Bom, eu pus lá no meu Instagram, caso você não me siga, eu sou Rebeca Bueno Souza no Instagram e lá eu perguntei, abri uma caixinha de perguntas para vocês colocarem o que vocês queriam saber. Então hoje eu vou responder um pouco dessas perguntas, mas caso você já queira se situar, em 2008, ou seja, 10 anos atrás, gente, quando eu paro para pensar que já fazem 10 anos, eu fico... 10 anos atrás, eu fui estudar no CFNI, Christ for the Nations Institute. Vou deixar o site aqui embaixo para vocês, o Instagram deles, para vocês poderem conhecer um pouquinho deles. E eu fui estudar lá, então quero responder um pouquinho essas perguntas, tá bom pra vocês? Bom, minha amiga, madrinha Julima perguntou, Rebs, qual é o primeiro passo? Bom, o primeiro passo para você poder morar nos Estados Unidos é você escolher o que você vai fazer, porque nós somos brasileiros e nós precisamos de visto para morar lá. Então, eu quero estudar numa escola de teologia, uma faculdade de teologia. Você vai pesquisar a faculdade de teologia. Eu quero vir com visto de estudante só para estudar inglês. Você pode pesquisar vários lugares para fazer intercâmbio, caso você seja estudante ainda, né, do ensino médio. Caso você queira ir para trabalhar, você pode ter a opção de au pair. Eu tenho algumas amigas que já tiveram essa experiência de au pair, que é muito interessante também, apesar de ser bem trabalhosa, porque você tem que cuidar geralmente de crianças. E existem outras opções, mas o primeiro passo, acredito que seja isso. Peraí, eu quero morar nos Estados Unidos para fazer o quê? Para aperfeiçoar meu inglês, para aprender inglês, para estudar, ter uma experiência de morar fora. E aí, esse é o primeiro passo. Santanas perguntou, como você fez para morar nos Estados Unidos? Bom, quando eu tinha 13 anos, meu pai falou assim, por que você não vai estudar lá no Rema do Kenneth Hagin em Tulsa? Aí eu fiquei assim, cara, pode ser muito bom. E a partir daquele momento, daquela sementinha que meu pai plantou no meu coração, eu comecei a sonhar, comecei a desejar ir morar lá e estudar teologia. Logo quando foi, um pouco antes, uns 6 meses antes de eu definir pra onde ia, não sei se foi 6 meses só, deve ter sido mais, deve ter sido tipo 1 ano, né? Quando a gente foi definir pra onde eu iria mesmo estudar, já estava definido que quando eu me formasse no ensino médio, depois eu iria fazer essa faculdade. E aí, a gente foi conhecer. Fui conhecer esses dois lugares. Primeiro o Christ for the Nations Institute, que eu tinha ouvido falar muito bem, e o Rema, que era o desejo do meu coração, o sonho, porque o Kenneth Hagin é uma grande inspiração, foi uma grande inspiração, mas continua sendo, mesmo que ele já faleceu, pro meu pai. Então, a palavra da fé, então aquele desejo foi nascendo no meu coração. E a gente foi conhecer esses dois lugares. Quando eu cheguei primeiro no Christ for the Nations, eu me apaixonei pela estrutura do campo. Tem mais de 1000 leitos disponíveis lá no campus deles, então você pode morar lá dentro. Tem uma parte para moças, uma parte para rapazes, uma parte para famílias. E ali eu fiquei olhando aquele campus todo enorme e eu me apaixonei, né? E aí depois, logo em seguida, a gente foi visitar o Rema e também é uma estrutura maravilhosa, só que você teria que alugar um apartamento por conta própria, fora, na cidade, e aí teria essa dificuldade de moradia. E eu tava indo com 17 anos estudar, então na nossa cabeça, na minha família, na minha, eu já me apaixonei pelo CFNI por causa disso, que eu falei, cara, aqui vai ser muito mais tranquilo, apesar de difícil, que já tem toda uma estrutura para receber pessoas que venham de fora sozinha, né? Então, por isso que eu escolhi o Christ for the Nations. A Beca Pedroso perguntou assim, qual foi a sua maior dificuldade de morar nos Estados Unidos? Bom, com certeza, sem dúvida alguma, a saudade da família. Quando eu fui, eu achei que eu ia sentir muita saudade dos amigos, muita saudade da igreja, muita saudade de tudo, da minha rotina, da minha casa. Mas, na real, mesmo assim, a única coisa que pesava no meu coração era ficar longe dos meus pais, ficar longe da minha irmã amada, mas era ficar longe da família, assim, realmente era a parte mais difícil. No primeiro
semestre, assim, os dois, 3 primeiros meses eu chorava todos os dias de saudade, né? Eu fui bem novinha e imatura mesmo nos sentimentos, mas também porque era uma vida completamente diferente, né? Então, assim, pra mim a minha maior dificuldade foi a saudade da família. A Jennifer perguntou aqui, coloca a pergunta dela. Como foi ficar longe da família? Existe uma forma de lidar melhor com a saudade? Então, não se acostuma com essa saudade, mas pra mim, com o passar do tempo, ela ficava menos dolorida, né? Graças a Deus, eu morei por 2 anos e meio nos Estados Unidos e graças a Deus eu tive a oportunidade de vir. A cada 6 meses eu vinha pro Brasil. Nas férias que tinha lá, eu vinha pro Brasil. Algumas vezes eu acredito que meus pais foram lá também, acho que eles foram na minha formatura. Então, assim, a saudade a gente ia matando assim. Naquela época, nossa, muitos anos atrás, né? Mas não tinha, assim, tanta facilidade. Eu não tinha smartphone, eu só fui ter smartphone quando eu voltei pra cá. Então a gente se falava por ligação, eu falava bastante com a minha mãe por ligação. Mas nada ameniza, assim, a saudade. Realmente é muito difícil você ficar longe de uma rotina que você está acostumado, de ter sua família te apoiando. Então, assim, eu não... com o passar do tempo, pra mim, foi ficando muito melhor. Eu ficava focando em viver o que eu tava vivendo e sabendo, daqui tanto tempo eu vou estar com eles, né? Dias de comemoração, dia de aniversário, eram mais difíceis, mas nada insuportável, com certeza. A Débora me perguntou, você já chegou lá sabendo falar inglês ou aprendeu na marra? Boa pergunta. Eu fiz 6 anos de CCAA antes de ir para os Estados Unidos, então eu já cheguei, já tinha feito bastante inglês aqui, fora, claro, aquele inglês da escola que é só o verbo to be. Mas quando eu cheguei lá, eu percebi que eu não sabia quase nada. Sim, muito, muito difícil mesmo na prática, sabe? A escola, ela te dá uma base, com certeza, fez muita diferença, mas você viver lá na prática é muito melhor. Eu lembro que nas primeiras aulas, assim, eu saía com dor de cabeça de tanto ouvir inglês, de tentar assimilar, mas com o tempo daí eu fui me acostumando. Chegando lá, na minha época era assim, né? Não sei como que tá funcionando hoje. Mas chegando lá, tinha que fazer uma prova de proficiência no inglês. Então, você tinha algumas opções. Se você fosse muito mal nessa prova, você tinha que ficar 6 meses estudando só inglês. Em vez de fazer teologia, você participava dos chapels, do louvor, e ia pra aula de inglês a manhã inteira. Outros níveis era uma aula uma vez por semana, toda segunda-feira, ESL. A gente fazia... E aí tinham 4 níveis de inglês, a partir do momento, cada semestre era um nível, a partir do momento que você passava por esses níveis, você estava apto a não fazer mais, só estudar teologia. E eu tive que fazer, acho que por uns 3, 4 semestres, porque tive que fazer. Então, assim, eu fui sabendo e mesmo assim sofri, penei. E quando eu voltei ainda, porque eu sou meio nerd, eu tenho a fluência, claro, o sotaque brasileiro existe, mas... eu fui ainda fazer 6 meses de CCIA só pra pegar o diploma daqui, então eu me formei aqui também. A Leila me perguntou, onde você dormia, onde você morou? Então, eu morei dentro da faculdade, dentro do campus do CFNI, que eles têm uma estrutura fantástica, assim, fantástica para uma Bible College, né, claro. Mas pra você morar perto, você... tá 5 minutos da sua aula, né? Então, pra mim, assim, foi realmente maravilhoso. No meu primeiro semestre, que é o semestre que mais marca, eu acho, né? Eu morei com uma coreana, uma colombiana e uma brasileira que se chamava Rebeca também. Qual a possibilidade, né? E ali, a gente morava, então, dentro de um apartamento no campus, que tinha uma sala, uma cozinha, um banheiro e um quarto. Então, eram 2 beliches. E aí cada uma dividia, eram 2 armários também, closets, que a gente fala lá, e a gente dividia tudo isso. A parte de moradia, assim, com certeza já era uma experiência em nós, porque eu lembro que todo mundo tava saindo de casa pela primeira vez ali, todo mundo morava com os pais e foi pra lá, a gente aprendeu a lavar banheiro lá junto, a gente aprendeu a viver mesmo em comunidade, viver numa casa que é a responsabilidade nossa cuidar, a gente aprendeu a viver ali, então foi bem interessante a experiência e eu morava então dentro do campo. Fernanda perguntou assim, quando você viu e sentiu que era a hora de ir morar fora para poder estudar?
Então, como eu falei, desde os 13 anos eu tinha esse pensamento de querer estudar fora, mas a minha mãe falou, ela foi bem racional, ela falou assim, olha, Rebeca, você tem certeza que você quer ir? Se você não tem certeza, você precisa fazer pelo menos um semestre de uma faculdade aqui, porque você tá fazendo aí o 3º ano, ensino médio, e você vai estar no gás para passar num vestibular. Se você fizer esse semestre de faculdade e tiver certeza ainda que é para os Estados Unidos, beleza. Porque além disso, gente, eu sempre tive vontade de ser dentista, acredita? Então, eu contei nas 50 fatos sobre mim, se você ainda não assistiu, vai lá. Então eu fiz um semestre de odontologia para ter certeza se eu queria fazer odonto ou se eu queria ir estudar teologia. E aquele semestre, na verdade, eu fui muito bem o semestre inteiro. É um curso muito legal, mas exige muita dedicação. E o meu coração não estava naquilo, né? Depois que eu formasse, eu não queria ter um consultório, atender ali. Meu coração estava realmente na igreja, no ministério. Então foi só uma confirmação de eu ir, pra eu ir estudar fora mesmo. E aqui a Fernanda perguntou: e foi muito difícil ir para os Estados Unidos para estudar? Bom, o processo de application, o processo para você se matricular no CFNI, ele é complexo, mas nada que seja muito difícil, né? Existe toda uma papelada para você preencher, você precisa comprovar que você vai ter dinheiro para você morar lá, você precisa ter todas as suas vacinas em dia, e aí são muitas documentações que você tem que reunir. Mas hoje já existe brasileira lá para te ajudar, falando em português com você, para te ajudar todo no processo de ir. Então, assim, morar nos Estados Unidos é fácil, não é fácil nem difícil. Depende do caminho que você escolhe tomar. E aí você vai fazendo todas as aplicações, mas eu acredito que, assim, depende, difícil é o quê, né? Na verdade. Então, assim, dá trabalho, mas é possível. Beca perguntou: custos e quanto tempo morando lá? Eu morei 2 anos e meio, fiz 2 cursos e meio, mas os custos cada semestre vai mudando, então é legal você entrar no site, dar uma pesquisada, dar uma perguntada, para você poder ter noção a respeito disso. Dai perguntou, acho que é Dai: quero saber sobre a comida de lá, como é o gosto da pizza. Gente, real, pizza brasileira é muito mais gostosa. Geralmente as pizzarias americanas mesmo, né? Porque você encontra pizzarias italianas, pizzarias mais requintadas, mas as pizzarias americanas mesmo tem tipo 5 sabores de pizza, que é de queijo, pepperoni, a Hawaiian, que é presunto com abacaxi. Gente, não combina. Presunto com abacaxi. Aí tem sausage, que é tipo uma linguicinha assim. Gente, Supreme, que tem na Pizza Hut, acho que, né, que é um monte de mistura de pimentão. Assim, a pizzaria brasileira é muito melhor. Só que assim, você se acostuma, e a pizza é de $5, $10, então a comida é de boa. Eu espero que você tenha suprido aí suas curiosidades um pouquinho sobre morar fora. Eu quero desenvolver mais sobre este assunto. Esse primeiro vídeo foi simplesmente para responder as perguntas que vocês deixaram lá. Se vocês têm mais alguma dúvida, querem saber mais um pouco sobre a minha experiência morando fora, morando no CFNI, deixa aqui embaixo sugestão de tema, de pergunta, e eu vou te responder com muito carinho. Não esquece de se inscrever e dar um like. Até a próxima!